Amém? Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Quem está feliz aí com Jesus? Está feliz com Jesus? Cadê o glória? Aí, a igreja está na terra? Amém. A glória a Deus. Ué? A igreja está na terra? Amém. Glória a Deus. Jesus é bom, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Sou grata a Deus. Nessa noite o Senhor ter confiado a ministração da sua palavra aqui neste lugar. Quero deixar aqui para os irmãos uma meditação que o Senhor tem feito todos os dias na minha alma. O Senhor tem me ensinado cada dia mais a andar na presença dEle. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui algo da parte de Deus para o seu coração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 18. Glória a Deus. Pode ficar à vontade, pode ficar sentado mesmo. Glória a Jesus. Você que quiser ficar de pé, fique. Você que quiser ficar sentado também, fique à vontade. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 18, a partir do verso de número 28, diz a palavra do Senhor. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? E responderam eles: se ele não fosse criminoso, não os teríamos entregado a ti. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. É uma palavra conhecida porque se trata, do caminho da crucificação de Cristo. São momentos que antecedem a crucificação. E geralmente a gente se apega muito na questão da cruz, ali quando Jesus já é crucificado, Mas houve todo um processo para que Jesus chegasse ali naquela cruz. E o Senhor ministrando ao meu coração algo a respeito de momentos que antecedem a sua crucificação, algo que poderia mudar todo o percurso da humanidade, algo que poderia trazer uma mudança, vamos dizer assim, uma mudança radical para as coisas, da terra. Porque como o próprio Cristo, ele vai ministrando, ali ele vai dizer que ele não era desta terra. Mas veja bem, Jesus, antes dele ser crucificado, ele precisou ser preso. Amém? Jesus, ele passa por esta prisão, vão lá, prende Jesus, Houve-se a traição, todos conhecem a história. Jesus, ele foi traído por um dos seus discípulos chamado Judas. E ali Jesus é preso. Naquele momento que Jesus ele é levado até Anás. Em seguida, nós vamos ver a negação de Pedro, Pedro, ele vai negar Jesus pela primeira vez, começa a se cumprir tudo aquilo que Jesus tinha falado ali na Santa Ceia. E Jesus, ele é levado também diante do sumo sacerdote e ele é interrogado ali. O sumo sacerdote vai interrogar Jesus até mesmo para saber qual foi o crime que Jesus cometera. Interessante que nesse percurso que Jesus está sendo levado de um canto para o outro, tira Jesus ali da casa de Caifás, leva para o pretório. Para quem não sabe, o pretório nada mais é do que a casa do comandante
ali, do comandante romano. Então leva Jesus para a casa do comandante, onde ele passa também por interrogação. Ali Jesus também, ele passa por esse processo na casa de Caifás. Então, nesse processo todo, Pedro vai negar Jesus ali mais 2 vezes. Né? Pedro ali nega Jesus 2 vezes. Só que aonde o Senhor ministrou meu coração, e o Senhor tem ministrado meu coração nesses últimos dias, é quando ele chega diante de Pilatos. Né? Pilatos ali é o governador romano ali na Judéia, representante de Roma ali dentro da Judéia. E esses homens que levam Jesus até Pilatos eram judeus. Foram judeus que pegaram Jesus e levaram Jesus até o comandante, o governador ali romano que estava na Judéia representando Roma. Só que aí, então, Pilatos, quando ele recebe ali Jesus, né, a Bíblia vai dizer que aquele cerimonial ali, eles não queriam contaminação nenhuma, então os judeus não entram, mas eles pegam Jesus e entregam para Pilatos. E ali quando Pilatos ele olha para Jesus, a Bíblia vai dizer que Pilatos ele vai confrontar o povo. Porque quando ele olhou para Jesus, ele disse, o que eu faço com esse homem aqui? Peraí, deixa eu ver qual é a acusação, o que está acontecendo, deixa eu ver qual é a acusação aqui. E a Bíblia vai dizer que Pilatos, ele sai para fora ali e ele vai perguntar, ei, vem cá, qual é a acusação que vocês têm contra este homem? Porque eu imagino agora Pilatos olhar e dizer assim, não, se fosse o comandante, né, ele saiu ali de Caifás, então assim, se fosse Roma trazendo ele aqui para mim, eu ia entender. Mas agora eu imagino ali agora Pilatos, né, conjecturando aqui, tentando entender qual é a mentalidade do povo judeu entregando o seu irmão. Um patriota ali também. Está entregando. Aí Pilatos disse, não, vem cá, me diga uma coisa, qual é a acusação que vocês têm? Só que aí eles vão responder para Pilatos, ele vai dizer assim, ó, esse homem que a gente entregou para você, ele é um criminoso. Veja bem, nós estamos entregando para você um criminoso. Porque se ele não fosse criminoso, ele não estaria sendo entregue para ti. E aí Pilatos vai dizer assim, ó, leve-no e julgue conforme a lei de vocês. Que Pilatos está dizendo, então, já que ele é criminoso, né, não é um criminoso? Estava dentro da Judéia, gente. Território. Aonde os judeus tinham a liberdade também. Então você vai lá, leva e faça esse julgamento segundo a lei de vocês. Por que então vocês vão trazer ele aqui para mim? Então, que vocês levem ele, já que ele é criminoso, que vocês levem ele para lá e vocês julguem segundo a lei de vocês. Mas nós não temos, né, o direito de executar ninguém. Pilatos disse assim, ó, vocês vão lá e levam. Tá? Vocês vão lá e levam ele. Porém, nós não temos, né, o poder de executar ninguém. Protestaram, no caso aqui, os judeus. Por quê? Porque a ideia de quando levaram ele já para Pilatos, não levaram na ideia de ter um julgamento, levaram na ideia de uma execução. Olha que forte. Porque quando os judeus trouxeram Jesus para Pilatos, não chega lá para Pilatos e diz assim, ó, está aqui, porque já que Pilatos é governador da Judéia, tinha, né, o discernimento, como fazer, até então, o julgamento, sentar na cadeira de juiz para dizer quem fica e quem não fica, quem é preso, quem não é preso. Então, até então, Pilatos estava ali, dizendo, vai lá e faça o julgamento. Mas só que os homens disseram, olha, nós trouxemos ele aqui porque nós não temos a autoridade de matar. Olha na sua Bíblia aí para você ver. No verso de número 30. Se ele não fosse criminoso, então nós não teríamos entregado a ti, né? Aí ele vai dizer assim, ó, leve-no e julgue-no conforme a lei de vocês. Foi o que Pilatos respondeu. Mas nós, aí os judeus vão responder para ele, mas nós não temos o direito de executar ninguém. Ele queria execução.
Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você já prestou atenção que muitas vezes, quando a gente vê algo em alguém, a gente tem que fazer uma pergunta muito interessante para nós mesmos. Porque aqui a construção é do nosso eu. Nós estamos nesse mundo para nos construir, nos conhecermos. É uma evolução do nosso ser. Então, quando nós... uma dica para mim e para você aqui nessa noite. Quando você vai falar algo de alguém para alguém, a pergunta que você tem que fazer dentro de você é: se você não está indo com a intenção de matar aquela pessoa. Aí você fala: mas como, missionária? Como matar? Porque você pode matar uma pessoa. Sabe como você pode matar uma pessoa? Quando você vai para falar com uma pessoa denegrindo o caráter de outra pessoa. Você está matando essa pessoa perante a sociedade. Você sabia disso? Porque aqui o que eles queriam era morte. Morte real. Mas nós estamos conjecturando e trazendo para o lado espiritual nos dias de hoje. Você pode dizer: eu também não tenho o poder de matar ninguém. Isso é verdade. Até mesmo porque se você matar também, você está na mesma posição dos judeus. Tu será também julgado e condenado. Mas o que o Senhor nos desperta aqui nessa noite, trazendo essa palavra para que você possa entender, que você pode ser um canal de bênção, mas também você pode estar sendo um canal de maldição. Porque nós não prestamos atenção muitas vezes que para Deus usar, preste bem atenção, para Deus usar os seus mecanismos, né, para dar vitória a um irmão, Deus usa pessoas para entregar, sim ou não? Você vai ver essa história em José. Porque quando Deus foi para abençoar José, Deus colocou pessoas no caminho de José. Porque José estava ali na casa de Potifar, depois José chega na prisão, então todos os momentos que José passou, José teve contato com pessoas. José, ele teve contato com pessoas que foi conduzindo a caminhada de José. No meio do percurso, eu gosto muito dessa figura, da figura de José, porque no meio da caminhada de José, ele não teve contato só com pessoas boas, mas ele também teve contato com pessoas ruins. Então ali você consegue entender que tem pessoas sendo usadas por Deus e tem pessoas sendo usadas pelo diabo. Porque a gente, muitas vezes, a gente não gosta disso, né? A gente não gosta de olhar para o irmão e entender assim: poxa, eu vou ali, vou ajudar uma pessoa, amém. Então você está sendo usado por Deus. Mas a partir do momento que você vai na intenção de matar uma pessoa, você está sendo usado pelo diabo. Você está sendo usado pelo diabo. Porque Deus veio para dar vida, e vida com abundância. Então, voltando aqui, Pilatos, o que eles queriam era executar. Então, os judeus não podiam executar ninguém ali. Então, porque cumprisse a palavra de Jesus que tinha dito, né? Eles não podiam matar. Então, Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele teria que sofrer. Jesus ali, ele não poderia ser morto da forma, então teria que ser entregue e fazer todo o percurso que a palavra do Senhor tinha profetizado sobre a vida do Messias. Então Jesus tinha que cumprir todo o percurso da profecia. Então Pilatos, ele volta, né? Pilatos, ele vai voltar para o pretório, e aí ele vai chamar, quer dizer, ele volta para a tenda, ele chama Jesus, tá? Ele chama Jesus e vai perguntar para Jesus: vem cá, você é o rei dos judeus? Porque assim, por que os judeus queriam matar Jesus? Porque Jesus, ele se declara sendo filho de Deus. Essa foi a justificativa que eles encontraram para poder querer matar Jesus, crucificar Jesus. Porque Jesus se declara sendo ele filho de Deus. E isso era uma blasfêmia para os judeus, né? Então Pilatos vai dizer: vem cá, você é o rei dos judeus? Você é rei? Por acaso então você é rei? Aí Jesus vai falar para ele: então, esta pergunta, aí Jesus vai devolver a pergunta para Pilatos. Ele vai dizer assim, ó: essa pergunta, ela é tua, né? Você que está me dizendo isso, ou você só está falando isso porque você ouviu alguém dizer isso ao meu respeito?
Jesus está dizendo assim, peraí, você está confirmando que eu sou o rei, né, dos judeus, ou você só está falando isso porque ouviu alguém falar a meu respeito sobre isso? Aí Pilatos, ele vai voltar e vai dizer assim, ó, acaso sou judeu? Pilatos vai dizer, por acaso eu sou judeu para conhecer a sua história, para saber quem é você? Eu tenho, né? Em outras palavras, gente, Pilatos está dizendo, vem cá, eu te conheço. Não é assim? Eu te conheço para saber alguma coisa sobre você. Então, se você não me falar quem é você, eu não vou saber quem é você. Acaso eu não sou judeu? Né? O que ele está dizendo, eu não sou judeu. E aqui ele faz uma pergunta para Jesus, por acaso eu sou judeu? Ele está dizendo assim, ó, foi o seu chefe, foram o seu povo e o chefe dos sacerdotes que entregaram você a mim. Ele está dizendo, foi o seu povo que entregou você a mim. Eu não fui buscar você, eu não te conheço, sei de onde você é, mas o teu povo veio aqui e te entregou. Agora eu quero saber de você, isso é Pilatos falando com Jesus. Agora eu quero saber de você, o que foi que você fez? O que você fez para esse povo estar te odiando tanto a ponto de querer te executar? Olha que coisa linda, irmão. Toda vez eu vou pegar essa fala de Pilatos para trazer, porque Pilatos ele sempre é dado como uma figura negativa, né, na maioria das pregações, mas nós aprendemos com tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Então, essa passagem de Pilatos faz eu entender que qualquer coisa que eu ouvir a respeito de outra pessoa, é necessário que eu pergunte à pessoa mesmo. Eu não fico tirando conclusões pelaquilo que o outro falou do outro. Isso tem acabado com eu não digo nem só com a igreja. A humanidade está infectada com aquele negócio de fulano me disse sobre isso e sobre... Gente, fulano, quem é fulano? Quem é fulano? Se por acaso você está na dor do outro para você compreender o outro, você tem empatia na hora que alguém está falando do outro para você? Ou você simplesmente ouviu falar de alguém e já tomou suas próprias conclusões? Você vai entender aqui que Pilatos vai dizer, eu tenho o poder de te livrar e te matar. Pilatos vai dizer isso, só para você ver com quem que ele estava dialogando. Pilatos estava dizendo ali para Jesus assim, ó, vem cá, foi o que você fez? Então aqui, abre um parênteses para mim e para você. Quando você ouvir alguém falar a respeito de qualquer pessoa, pegue a pessoa que falou para você e vai até aquela pessoa e pergunta o que foi que tu fez a ela. Irmão, você vai ter, ó, de 100% de amizade, tu terá no máximo uns 5% ao seu redor. Porque 95% vai se afastar de você. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque aqui Pilatos, você vai ver que Pilatos ele vai ficar numa situação aqui que ele vai ficar só. Porque ele tinha que tomar uma decisão, mas ele não podia tomar aquela decisão a partir do que o outro falou a respeito de Cristo. Aí disse Jesus, o meu reino... Aí Jesus vai responder a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se fosse os meus servos, ó, se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam por mim. E eles, com certeza, iam impedir que os judeus prendessem-me. Jesus estava dizendo. Se fosse os meus servos, se eu fosse desse mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas, agora, o meu reino, ele não é daqui. Então, Pilatos vai dizer, então você é o quê? Então você é rei? Ah, agora eu estou entendendo. Então quer dizer que você é rei. Aí Jesus vai responder, tu diz que eu sou rei. Jesus não pergunta mais. Jesus já está dizendo para Pilatos, ó, tu diz que eu sou rei. De fato, por esta razão, aí Jesus vai dar continuidade. Por fato, por esta razão, eu nasci
e para isto eu vim ao mundo. Gente, abre um parênteses aqui de novo. O que Jesus está dizendo? Para isso eu nasci. Jesus sabia para que ele tinha nascido, sim ou não? E de fato, por esta razão eu nasci e para isto eu vim ao mundo. Ele sabia o porquê que ele tinha nascido e ele sabia o porquê que ele tinha vindo ao mundo. Jesus, ele sabia da sua identidade. Jesus, ele sabia do seu propósito. Abre um parênteses aqui agora e faz uma pergunta. Você sabe para que você nasceu? Qual é o seu propósito? Você sabe por que você nasceu e qual o seu propósito? Jesus, ele diz assim, eu sei, eu nasci para isso e eu vim ao mundo para testemunhar da verdade. E todos os que são da verdade me ouvem. Todos que são da verdade me ouvem. O que é verdade? Vai perguntar Pilatos. E o que é a verdade? Só que Pilatos, ele vai fazer essa pergunta a Jesus e ele vai sair. A Bíblia diz que ele sai novamente. Ele pergunta, aí ele sai novamente. Ele vai sair para onde estavam lá os judeus. E disse, não acho nele. Tipo assim, que verdade é essa? Porque Pilatos diz assim, olha o que esse homem está dizendo. Ele sabe para que ele nasceu. Ele sabe por que ele veio. Ele sabe que o reino dele não é deste mundo. Ele disse que se o reino dele fosse desse mundo, o seu povo estaria defendendo ele. Então vem cá, me diga assim, qual é essa verdade que tanto você fala que é para testemunhar da verdade? Qual é essa verdade? Pilatos não esperou nem Jesus responder e voltou para o judeu e disse, rapaz, eu não encontro nada nesse homem. Ele volta lá e ele fala assim, volta novamente lá para os judeus e diz assim, eu não acho nele motivo algum de acusação. Como que eu posso acusar um homem desse para levar ele à morte? Como que eu vou poder acusar esse homem? Pilatos vai dizer, eu não achei nele nada. Muitas vezes, irmão, nós estamos assim. Nós estamos como Jesus, sendo julgado e faltando a oportunidade de chegar diante de você e fazer um questionamento. Então, mais uma vez, eu abro um parênteses aqui nessa noite. Não deixe o outro dizer quem é o outro, mas que você vai tirar as suas próprias conclusões. Porque Pilatos disse não, gente. Ele disse que, vem cá, qual é a verdade? E aí ele corre lá para o judeu e diz, eu não achei nada que pudesse acusar ele. Eu não achei nada que eu pudesse incriminar esse homem. Tem gente que olha para a sua cara e fala, não gostei de você. Por quê? Por que você não gostou de mim? Por que você não dá a oportunidade de conhecer o outro? Por que eu posso tomar a dor de uma pessoa que só... porque ela tem meia dúzia de dias comigo, aí ela fala meia palavrinha ali de uma outra pessoa, aí eu vou pegar aquela pessoa e vou crucificar ela. Para quê? Eu não dei nem oportunidade para aquela pessoa se explicar. Então, que toda dúvida seja tirada. Toda dúvida você tem que arrancar do seu caminho. Quando você não tem certeza de nada, você não julga. Primeiro que você não é nem para julgar. Mas às vezes nós precisamos tomar decisões. E para tomar decisões parte primeiro do quê? Do conhecimento. Eu preciso conhecer algo para que eu possa tomar minhas decisões, sim ou não? Então, primeiro, para que eu possa dizer se vale a pena ou não, primeiro eu adquiro conhecimento. Então Pilatos, ele vai ali e volta e diz, eu não achei foi nada ali, tá? Para acusar eles. Então, contudo, segundo o costume, vocês devem libertar. Aí Pilatos vai propor um acordo agora para esse povo. Pilatos vai dizer assim, ó, pronto, é de costume aqui, tá? Eu, governador de Roma, eu estou passando para vocês, que é de costume agora, nós libertarmos um prisioneiro. Olha o que Pilatos está dizendo, ó, vocês têm a chance de tirar esse homem, porque esse homem não tem nada para que a gente possa executar. Aí ele vai dizer assim, eu tenho ali, tá? Eu posso soltar
como é de costume aqui, né, a gente soltar um prisioneiro aqui na Páscoa. Então eu quero ver com vocês se eu devo soltar o rei de vocês, né, no caso o rei dos judeus, ou se eu devo soltar o Barrabás, que ele é um bandido, ele é um ladrão. Então quem que vocês preferem que eu solte? Aí a Bíblia vai dizer que os judeus gritam e dizem: solta Barrabás. Solta Barrabás. Eles tiveram chance. Eles tiveram chance. Só que tinha que se cumprir. Tinha que se cumprir. E só para você entender, para que a gente possa chegar no ponto aqui, para que daqui a gente já vai estar encerrando a mensagem. Esses homens gritam para soltar Barrabás. Solta Barrabás. Barrabás nada mais era do que um bandido, do que um ladrão que estava preso. E Jesus, a acusação de Jesus era porque ele era rei dos judeus. Ele disse que o reino dele não era deste mundo. Ele foi acusado como uma blasfêmia na lei judaica. Essa foi a acusação de Jesus. Então ele precisou ali passar por todo esse processo. E na hora que era para ter a decisão Barrabás ou Jesus, os judeus escolheram Barrabás e mandaram prender Jesus. Aí Pilatos ali já estava no limite e Pilatos teve que açoitar Jesus. Então Pilatos ele tomou a decisão de açoitar e mandou os soldados, né, tecerem uma coroa, e vai entrar a coroa de espinho ali em Jesus, aquele processo que vocês já conhecem da crucificação. Mas algo interessante vai acontecer, que mais na frente ainda Pilatos vai tornar a dizer, vai insistir de novo. Os judeus, como insistiram, né, que temos uma lei, de acordo com essa lei, ele deve morrer porque ele se declarou filho de Deus. Aí judeu, porque Pilatos estava insistindo para eles, dizendo assim, ó, Pilatos, leve-no e crucifique. Então, quanto a mim, não encontro base nenhuma para acusar. Então Pilatos, novamente, mesmo Jesus já tendo sido açoitado, Pilatos vai novamente chegar para os judeus: gente, eu não estou encontrando base nenhuma para executar esse homem. Eu não estou encontrando base nenhuma. E aí o que os judeus disseram? Ó, aí os judeus vai lá e insiste. Aí os judeus vai dizer assim: não, ele precisa morrer, porque esse homem, ele se declara sendo o filho de Deus. Ele precisa morrer. Ao ouvir isso, Pilatos ainda, mais amedrontado Pilatos ficou. Porque isso assustou Pilatos. E aí ele fica ainda mais amedrontado, aí ele volta dentro do palácio, ele vai voltar ali, e ele vai dizer, então pergunta novamente para Jesus, aí ele vai dizer: rapaz, de onde você vem? De onde você vem? Porque ali, no caso, ele já vai dar o veredito, que a Bíblia vai dizer que depois ele senta na cadeira, e ele vai ser o juiz, e ele vai levar Jesus à crucificação. Da onde você vem? O Pilatos vai perguntar para Jesus. Só que Jesus, ele não vai responder. Jesus, ele não responde. Aí Pilatos mais uma vez vai dizer: rapaz, você nega falar comigo? Você está se negando a falar comigo? Por que você está fazendo isso? Você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar e te crucificar? Pensava ele que tinha essa liberdade. Pensava Pilatos que ele tinha esse poder e essa autoridade sobre Jesus. E aqui é o ponto crucial, o ponto chave da mensagem. Tem muita gente que pensa que é dono da sua vida, né? Eu vou dizer assim, Satanás muitas vezes ele declara que você é um falido, ele vai declarar que você não vai ter mais jeito de se levantar, ele começa a colocar coisas, aleluia, pensar coisas sobre você. Só que quando você conhece a sua identidade, você sabe para que você nasceu, você sabe para que você veio, nada pode abalar o seu interior.
Jesus, ele sabia para que ele tinha vindo ali. Jesus sabia por que ele estava nesse mundo. Aí Jesus vai dar uma resposta para Pilatos que vai fechar essa mensagem. Ele vai dizer assim, ó, não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não fosse te dada. Ele está dizendo assim, ó, você só tem autoridade sobre mim porque foi entregue a você, tá? Por isso, aquele que me entregou a ti, culpado de um pecado maior. Ele está dizendo, você só tem autoridade porque foi dado lá de cima. Ele está dizendo, você só tem autoridade sobre a minha vida, sobre essa situação, porque foi lá de cima que foi entregue a você. Sabe o que eu quero dizer nessa noite para você? Aqui neste lugar, você que chegou aqui neste lugar. A tua vida pertence a Deus. Se a tua vida pertence a Deus, toda palavra de maldição, ela cai por terra quando você toma posse que é filho de Deus. Você não tem que andar de cabeça baixa porque alguém falou que você não ia conseguir. Você tem que levantar a tua cabeça e dizer, aleluia, eu sou filho de Deus, eu sei para que eu vim e eu sei aonde eu vou chegar.